Olá, sejam bem-vindos em mais uma entrevista aqui no nosso podcast. As rádios D2FM Nova Difusora segue na cobertura da Festa de Santa Rita 2026. Estamos com uma estrutura aqui no centro de eventos, um espaço, um estúdio para receber os nossos convidados e bater um papo, né? Falar não só sobre a festa, mas sobre outros assuntos relevantes. Nós estamos recebendo a escritora Lúcia Moreira Dias. Ela está lançando um livro chamado A Revista do Rádio e a Cultura do Espetáculo, que conta um pouco sobre a história do rádio. Ela que é daqui de Santa Rita, mas hoje vive fora, né, Lúcia? Seja muito bem-vinda. É o livro da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi, né, durante 4 anos. Eu finalizei a tese em 2019, e esse livro acabou acontecendo a impressão agora esse ano, em virtude de algumas questões particulares. É um livro que trata da memória do rádio e da revista do rádio, que foi uma revista importante da Era de Ouro do rádio. E assim, de onde que surge a ideia de fazer esse livro? Como que surgem as pesquisas? Porque você falou 4 anos, né? Então, assim, é um bom tempo, assim, para se fazer pesquisas no intuito de que, por mais que o rádio ainda é muito vivo, há muita coisa que acaba sendo perdido, né? Como que surgiu a ideia e como que foi essa pesquisa? Então, a pesquisa, quando eu entrei no doutorado, né, que eu fiz na Universidade Paulista em São Paulo, meu orientador, ele é do rádio. E eu, assim, tenho um relacionamento grande com o rádio, porque eu lembro que eu escutava o rádio quando eu era pequena. O meu pai me levava na escola, meu avô me levava na escola, e sempre o rádio acompanhando. Quando eu cresci, né, e fiquei adolescente, a gente tinha aquelas formas de escutar rádio, que hoje são diferentes, tudo no celular. Sim. Mas já teve Walkman. Então, assim, o rádio é uma mídia muito importante para mim hoje, mas naquela época era a forma de escutar música, porque eu adoro música, e eu faço ginástica com música, então o rádio era a forma de eu conseguir fazer tudo isso. E quando eu entrei no doutorado, o meu orientador falou: Lúcia, eu sou do rádio e nós precisamos de alguém para pesquisar revistas de rádio. E aí eu me apaixonei pela revista do rádio, porque a revista do rádio, ela não era apenas do rádio. Ela era uma revista eclética, que falava muito do rádio. Ela começou sendo uma revista diferente das demais. Existiam outras revistas, existia a Radiolândia, existia a Pranove, tá? Essas revistas surgiram como revistas das emissoras de rádio. Então as emissoras foram surgindo no Brasil, e cada uma tinha uma revista que trazia a sua programação e contava as novidades. Então as pessoas aguardavam essa revista para poder ligar, né, as rádios, ver os programas. Quando a revista do rádio surgiu, ela surgiu no Rio de Janeiro, e o editor, ele queria fazer uma revista diferente para contemplar todas as rádios. Então a gente tinha nessa revista informações sobre várias rádios do Rio, de Minas, do Sul. Então ela se dizia eclética. E ela surgiu num período importante do Brasil, em que a publicidade ela começou a fazer parte da mídia e do rádio, né? Então houve essa questão muito importante, porque a publicidade ela ajuda de alguma forma a você bancar a impressão da revista. Sim. Tá? E aí as revistas, para serem vendidas, começaram a trazer novidades sobre as cantoras que faziam sucesso e os programas de rádio. E o rádio do seu início, né, até ali o final dos anos 80, mais ou menos, ele era muito... a programação dele tinha muitos shows, né, aqueles programas de auditório, que a própria TV foi inspirada, a TV, pelo menos no Brasil, foi inspirada no que o rádio levava, né, shows de auditório, tudo aquilo. Então a magia do rádio era muito além do que se ouvia, né, do que os ouvintes ouviam, né? Sim. Então, eu acredito que é como você falou, o rádio, na verdade, ele nasceu para comunicar, né, informações na época das guerras, né, o que acontecia na época política. Ele sofreu problemas com a ditadura, mas ele tinha as cantoras, né, que faziam os programas de auditório e cantavam,
nas rádios. Festivais, os festivais. Então, inclusive tinha aquele concurso da Rainha do Rádio, e várias delas, como a Emilinha, que está na capa do livro, foi a cantora que ganhou mais vezes o concurso e que saiu mais vezes na capa da revista do rádio. Então, assim, é o que a gente vive hoje. A gente vive hoje a espetacularização das pessoas, das celebridades, das cantoras. Então, o que a gente vê? A gente vê notícias nas redes sociais, hoje, nas mídias, que falam bem e mal dessas cantoras. E a revista do rádio já fazia isso. Então, ela trazia as cantoras nas suas capas e trazia também notícias sobre elas, tanto as novidades, os shows, né, os programas de auditório. Trazia também, assim, se a cantora viajava, ia fazer um show na Argentina, tá? Ou se a cantora brigava com o namorado, ou se a casa da cantora como era bonita, e as pessoas queriam seguir. Então a Emilinha tinha o diário, que era o diário de Emilinha. E as pessoas gostavam de ler o diário porque elas queriam saber o que a Emilinha fazia de manhã, à tarde e à noite. Então, se a gente pensar, o que a gente faz hoje na rede social? Sim. Agora mudou um pouco, porque as coisas evoluem. Mas antigamente, a pessoa que era celebridade, né, que tem um nome específico hoje, ela postava onde eu almoço, onde eu janto, né, onde eu tomo lanche, né, que é o youtuber, que virou outro nome, e assim vai evoluindo, e que a tecnologia, as redes sociais, têm as mesmas, eu digo que são os mesmos formatos, só que mudam. Na verdade, não é formato muda, é a essência, né? Então, assim, o que era uma celebridade, uma cantora anteriormente, tá? Antes a gente chamava de diva, hoje a gente chama de celebridade, ou até influencer. Então, assim, as pesquisas na área da comunicação midiática, elas trazem esses conteúdos e trazem esses nomes, e questionam, olha, a diva era isso, mas naquela época existia uma música que era uma música romântica, e hoje a gente tem uma influencer que é muito rápida, né, que ela passa. Então, se ela não está na mídia o tempo inteiro, ninguém sabe quem ela é. E o que eu quero trazer é o imediatismo que a gente vive hoje nas gerações. E a memória é importante até porque ela vem contra o imediatismo. Então, no momento em que você pega uma cantora viva, né, que é a Luzia Trevisan, graças a Deus, com saúde, energia, com 94 anos, que ainda canta, você tem que mostrar que ela canta, que ela está viva, que ela é bonita, que ela tem energia, que ela fez parte da história da era de ouro do rádio, e que ela tem que ser lembrada. Porque ela é mais velha, né? Ela não pode ser lembrada. Então, assim, a gente viu o show que aconteceu recentemente, onde a Maria Bethânia cantou com a Anitta. Então, gerações diferentes estão mostrando que a mulher, né, no caso, meu livro fala muito de mulher, ela tem que ser valorizada em todas as faixas etárias, assim como o homem. E a gente tem que ter memória para poder fazer isso. E uma coisa que é muito interessante, né, você trouxe essa questão da memória, o rádio, ele conseguiu, é um dos meios de comunicação que mais conseguiu se moldar às novas tecnologias, né, ele vem se reinventando ao longo desde o seu surgimento até hoje, e acredito que provavelmente seja o meio de comunicação que ainda vai perdurar por muitos e muitos anos, muito por conta dessa capacidade de reinvenção, né? Apesar de a gente ver a questão das mídias que vem tentando ocupar, né, as mídias, no caso sociais, né, que vem tentando ocupar esse espaço que, igual a gente falou, do imediatismo, né? Então a pessoa é famosa hoje, amanhã a pessoa é esquecida. No rádio, na própria TV mais antiga, isso durava mais tempo, né? Essas cantoras, por exemplo, eram ao longo de décadas, né, famosas, né? Como que você, que no caso que estudou não só para esse livro, mas você já está trabalhando num outro livro, né? Vê essa fama, digamos fama, dessas cantoras nesses períodos, e como que, no caso, você tendo contato com qual é o nome dela mesmo? Luzia Trevisan. Luzia Trevisan. Como que ela enxerga hoje essa mudança do rádio e das novas mídias? Como que foi esse bate-papo que você teve com ela e esse estudo? Sim, a Luzia Trevisan eu a conheci quando eu estava fazendo doutorado, porque ela morava em Itajuba e eu também.
E me falaram, olha, tem uma cantora de rádio, ela foi muito atenciosa, ela é uma pessoa linda, assim, amorosa. Aí ela me contou, né, dos livros, ela tem um livro em que ela é retratada, mas é um livro de um autor que retrata várias cantoras, um livro muito bom, ela me deu o livro. E aí eu a entrevistei para ajudar no livro, mas eu não consegui fazer a entrevista do livro, né, colocar como na tese, no texto, Sim. porque senão o livro ia ficar muito extenso. E eu tinha 4 anos para acabar. Então eu falei para ela, Luzia, Lucia, né? O nome dela é Luzia, que vem de Lúcia, ela é italiana. E eu falei, eu vou fazer um pós-doutorado e eu gostaria que você fosse o meu objeto de estudo. Quando a gente fala objeto de estudo, é porque no doutorado ou no pós-doutorado, na pesquisa, você vai escrever sobre algo. Esse algo é o seu objeto de estudo. Uhum. E ela falou, ai, mas que bacana, mas quem sabe? Bom, e aí eu finalizei o doutorado e comecei a pensar no pós-doutorado. Aí eu fui até a Casper Libero para fazer. E, na verdade, eu ia fazer sobre a Anitta. Porque a Casper Libero não é que ela não gosta de pesquisa antiga. Dentro do programa de mestrado dela, eu tinha que conversar sobre cantoras contemporâneas. E eu adoro a Anitta, porque ela é um fenômeno de marketing. Então, assim, a menina, com respeito, ela é uma moça muito mais nova que eu, ela criou a estratégia dela e ela conseguiu chegar onde ela queria em pouco tempo, porque ela usou a espetacularização, ela se fez, né, o primeiro vídeo dela ela postou nas redes, no YouTube, e com isso ela foi viralizando. Então eu acho, além do que eu gosto muito, né, do ritmo dela, então assim, cada um gosta de uma coisa, os direitos são iguais, as pessoas podem gostar de mais de um ou de outro, eu gosto. E esse último show dela foi muito bacana, né? Porque você vê que tem essa questão do resguardo, da memória, da relação com as outras cantoras. E aí, quando eu comecei na Casper, logo depois o mestrado fechou por causa da pandemia, eu também, né? Tive uns problemas particulares, eu tive que parar o mestrado. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de fazer na USP, na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, e aí eu consegui levar o projeto da Luzia Trevisan, da Lucia, para a USP, porque lá é bacana a memória para eles, né? A USP é uma universidade de muitos anos. Então, assim, hoje eu realizei meu sonho, porque eu estou trabalhando com uma cantora que eu gosto, que é uma pessoa muito amiga, particular, que merece toda a atenção, porque ela realmente é uma mulher à frente do seu tempo, ela fez sucesso em um pequeno período de tempo, mas ela fez cinema, ela cantou fora do país. Ela só parou de cantar porque ela casou e o marido dela era rico, empresário, e ela achou melhor cuidar da casa. Uma coisa que acontece muito, e acontecia antigamente. Mas hoje ela tem a vida dela, as amigas dela, frequenta um restaurante com as amigas, e assim, isso aí, esse trabalho é uma homenagem a ela, como assim, que na verdade é a ela e a todas as mulheres que fizeram a sua história, no momento em que fazer história, uma mulher, né, ter um sonho de cantar, sair da cidade do interior e vir para São Paulo com a mãe, que ajudava ela, que cantava, e conquistar o que ela conquistou, e hoje ainda tem a energia que ela tem, e ir para um evento da USP e cantar, para mim ela é um exemplo de vida. E eu acho que a gente tem que sempre valorizar as pessoas que são exemplos para a gente. Sim. E que mostram que a mulher fez parte da história do rádio, da história da era do ouro do rádio, e deixou a sua marca. Então é isso. E esse livro já tem data para lançamento? Como que tá a programação sua? Sim, assim, esse livro vai ser lançado no dia 11 de junho, na livraria Martins Fontes, em São Paulo, que é na Avenida Paulista, o número acho que é 886, é bem em frente à Faculdade Casper Libero, e eu vou fazer um lançamento em Taubaté, que não é um lançamento, tá? Eu vou participar de um evento, que é um evento de memória, em homenagem às mulheres do Vale do Paraíba, que vai acontecer na primeira semana de julho, provavelmente no primeiro sábado à tarde. E agora eu fui convidada para participar também aqui da região, e quero trazer o livro também para a região. E aí, esse livro é o que será lançado agora. Sim. Esse novo livro que você está trabalhando ainda não tem data. Não, eu tenho que acabá-lo até julho. Até julho. Porque é uma homenagem para a Luzia, e o meu projeto finaliza em julho, mas eu continuo na ECA com um evento que eu gostaria de divulgar aqui, que é o Tributo às Cantoras do Rádio,
Nós fizemos o primeiro em dezembro, estamos fazendo o próximo agora final de maio ou início de junho. Provavelmente em outubro faremos um outro, e em 2027 a gente vai fazer o 4º evento, que é o seguinte: nós convidamos cantoras do rádio, dessa geração de 80, 90 anos, e elas vão até o evento, a gente faz um bate-papo, como assim, aqui a gente está fazendo, e elas contam um pouco dessa questão que a gente está falando, né? Como é que era a vida, como é que eram as questões relacionadas a preconceito de mulher e homem, que são questões que a gente lida até hoje, nada contra, cada um tem o seu papel. Como é que era a música, né? Qual a música principal que marcou né? Tua vida. A tua vida. E aí elas conversam, uma conta da música da outra, e às vezes cantam uns trechinhos. Então, assim, é um evento bacana, porque é para admiradores de rádio, amantes do rádio, pessoas que pesquisam a história da música popular, jornalistas, radialistas, e reunir tudo isso na Escola de Comunicação e Artes da USP, que está fazendo 60 anos. Então é um evento que tem a ver também com a idade da ECA. Que legal. Gostaria de convidá-los. Todos aberto ao público. E acontece? Então, o evento está marcado dia 28 de maio, final do mês, é uma quinta-feira, ele vai acontecer das 3 da tarde às 6. Mas a gente está tentando verificar se nós conseguimos prorrogá-lo para outra semana, porque uma das cantoras não vai poder ir. E ela é muito importante, mas eu não vou falar quem é, porque senão vai perder o E em qual cidade que é? Em São Paulo. Em São Paulo. Na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Legal. E o livro também em São Paulo, mas eu vou trazê-lo para cá e para Taubaté. Certo. Bom, para quem quer adquirir o livro, já tem a possibilidade? Já. Então, o que vai acontecer com esse livro? Eu estou lançando o primeiro vídeo dele amanhã, que eu fiz até uma produção muito bacana, cinematográfica, um efeito cinematográfico com o Spinelli, que é de Taubaté, é um produtor, ele é premiado até na região, e com uma maquiadora, que eu falei que eu fiquei com cara de mocinha. Falei pra minha filha, olha, a Luísa, tô igual a você. Até mais jovem, Luísa, porque eles me transformaram como se fosse para cinema. Então esse vídeo eu tô postando amanhã nas redes. A gente vai fazer uma série de 3 vídeos até o dia do lançamento oficial, dia 11 de junho. Com esse vídeo eu abro para pré-venda, ou seja, quem quiser comprar o livro já pode pelo direct do Insta, tá? Ou do Face, pode me reservar o livro, tá? Aí o que vai acontecer? Esses livros já estão, alguns impressos, alguns estão em impressão, então eu vou reservando, tá? E a pessoa, se não for buscar na noite do autógrafo, eu envio por correio autografado. E o seu Instagram, qual que é? É Lúcia M. Dias, o Face também, e é isso. Você gostaria de agradecer a sua visita aqui ao nosso estúdio para a gente falar um pouco sobre o seu livro, né? Vou até mostrar aqui na câmera. Um livro muito, muito bonito, muito bem escrito, muito legal. Espero que o lançamento seja um sucesso. Em breve você vai estar aqui para lançar também, né? E a gente pode voltar a bater um papo novamente. Tá ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. E é o que eu falei. Na verdade, para mim estar aqui numa cidade que é a minha de origem, né? E ter essa oportunidade é muito bacana. Eu agradeço ao Mil e a vocês. A gente agradece. É isso aí, a gente segue por aqui nos estúdios da D2 e da Nova Difusora, no Centro de Eventos da Festa de Santa Rita 2026. Na cobertura é a D2 FM e a Nova Difusora. Daqui a pouco tem mais entrevistas. Continue por aí.